Deixa eu te fazer uma pergunta simples. O que acontece quando uma civilização inteira esquece quem a criou? Gênesis 6, 5 nos mostra que Deus viu a maldade do homem se multiplicar na terra. A maioria das pessoas assume que o dilúvio destruiu um mundo primitivo de caçadores e coletores. Mas a verdade histórica e bíblica revela algo completamente diferente. Nesta jornada, vamos caminhar em 3 etapas claras. Primeiro, você vai descobrir como era realmente esse mundo avançado que existiu antes das águas subirem. Depois, vamos entender por que Deus tomou a decisão mais radical da história humana. E, finalmente, vamos explorar o que essa história antiga revela sobre o nosso próprio tempo. E quando você entender essa primeira camada, a história real começa. Deus não destruiu um acampamento de nômades primitivos. Ele destruiu uma civilização. Essa é a primeira verdade que muda tudo. Quando lemos Gênesis capítulos 4 a 6, não estamos lendo sobre pessoas que mal sabiam fazer fogo. Estamos lendo sobre cidades estabelecidas, conhecimento acumulado por séculos, indústrias de metalurgia e música. Estamos lendo sobre uma sociedade complexa, onde pessoas viviam centenas de anos. Imagine o impacto disso. Enquanto hoje, uma pessoa vive 70, 80, talvez 90 anos, antes do dilúvio, as pessoas viviam 800, 900 anos. Adão viveu 930 anos. 7 gerações depois, Matusalém viveu 969 anos. Isso não é folclore. Isso é registro bíblico direto. E essa longevidade mudava tudo. Conhecimento não se perdia. Tecnologia não precisava ser reinventada. Um artesão podia passar 500 anos aperfeiçoando seu ofício. Pense nisso por um momento. Um ferreiro que trabalha com metais por 400 anos. Um músico que compõe por 300 anos. Um arquiteto que constrói cidades por meio milênio. Que nível de sofisticação isso produziria? A resposta está nas entrelinhas da Escritura. Quando Gênesis menciona casualmente que os descendentes de Caim construíram cidades, trabalhavam bronze e ferro, criavam instrumentos musicais, isso não é primitivo. Isso é civilização. Mas aqui está o que te faz parar e pensar. Se esse mundo era tão avançado, tão desenvolvido, tão cheio de potencial humano, por que Deus decidiu apagá-lo completamente? Por que enviar um dilúvio global que cobriu até as montanhas mais altas? Por que não apenas corrigir, reformar, dar mais uma chance? A resposta a essa pergunta é mais perturbadora do que a maioria imagina. E ela tem tudo a ver com o que aconteceu no coração humano. Estudiosos debatem há séculos sobre a natureza exata desse mundo pré-diluviano. Alguns sugerem que a longevidade extrema permitiu avanços tecnológicos que rivalizavam ou até superavam nossa era moderna. Outros argumentam que a maldade descrita em Gênesis 6 era tão profunda, tão estrutural, que contaminou cada aspecto da sociedade. O texto bíblico é claro sobre uma coisa: a terra estava corrompida diante de Deus. A terra estava cheia de violência. Agora vem a parte que ninguém quer admitir. Esse mundo que Deus destruiu não era diferente do nosso. As mesmas capacidades humanas que construíram cidades antes do dilúvio constroem arranha-céus hoje. As mesmas mentes que desenvolveram metalurgia naquela época desenvolvem inteligência artificial agora. E as mesmas inclinações do coração que levaram à corrupção total, então existem em cada coração humano hoje. Isso deveria nos fazer pausar. Isso deveria nos fazer perguntar: se Deus não poupou aquele mundo, o que nos faz pensar que somos diferentes? Mas antes de respondermos isso, precisamos voltar ao começo. Precisamos entender o que foi perdido. Precisamos ver o Éden. Porque você não pode entender por que Deus enviou o dilúvio
sem primeiro entender o que Deus criou originalmente. E quando você vê o contraste entre o Éden e o mundo pré-diluviano, tudo começa a fazer sentido de uma forma que é ao mesmo tempo linda e aterrorizante. Vamos explorar isso agora. Prepare-se, porque a história que vem a seguir vai mudar a forma como você lê a Bíblia. Capítulo 2. O Éden. Que perdemos. Para entender a magnitude do que foi destruído no dilúvio, você precisa primeiro entender a magnitude do que foi perdido no Éden. Gênesis 2, 8, nos diz que Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e ali colocou o homem que havia formado. Mas a maioria das pessoas pensa no Éden como apenas um jardim bonito. Isso é subestimar radicalmente o que as Escrituras revelam. O Éden não era apenas um lugar. Era um sistema inteiro de existência. Era a forma como Deus planejou que a realidade funcionasse. Ali não havia morte, não havia doença, não havia escassez, não havia predação entre animais, não havia competição por recursos. Havia apenas harmonia. Harmonia entre Deus e humanidade. Harmonia entre humanidade e natureza. Harmonia até mesmo dentro do próprio coração humano. Adão caminhava com Deus na viração do dia. Pense no peso dessa frase. Caminhava com Deus. Conversas diretas. Relacionamento face a face. Sem mediadores, sem barreiras, sem culpa, sem vergonha. Esse era o estado original da humanidade. E não era apenas Adão. Eva foi criada como auxiliadora perfeita, parceira completa, complemento ideal. Dois seres humanos em perfeita unidade entre si e com seu Criador. Agora aqui está o que muitos perdem. Deus não criou robôs programados para obediência. Ele criou seres com vontade livre. Havia uma árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma ordem clara. Não coma dessa árvore. Por quê? Porque no dia em que você comer, certamente morrerá. Essa árvore representava escolha, representava a possibilidade de dizer não a Deus. E aqui está a fraqueza da perfeição. A perfeição só permanece perfeita se for escolhida continuamente. Adão e Eva tinham tudo, mas eles também tinham a capacidade de escolher contra Deus. E quando a serpente entrou no jardim com suas perguntas venenosas, quando ela sussurrou, "É assim mesmo que Deus disse", ela não estava apenas questionando uma regra, ela estava questionando o caráter de Deus. Eva viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Gênesis 3, 6 registra isso com detalhes devastadores. Ela tomou do fruto e comeu. Deu também a seu marido, e ele comeu. E naquele momento, tudo mudou. Os olhos deles foram abertos, mas não da forma que a serpente prometeu. Eles não se tornaram como Deus. Eles se tornaram conscientes da própria nudez. Eles se tornaram conscientes da própria vulnerabilidade. Eles sentiram vergonha pela primeira vez na história humana. Quando Deus veio caminhar no jardim naquela tarde, Adão e Eva se esconderam. Esconderam-se de Deus. A intimidade foi quebrada. A confiança foi rompida. E Deus perguntou a pergunta que ecoa através dos séculos: onde está você? Não porque Deus não soubesse, mas porque Adão precisava encarar o que havia feito. Precisava admitir que agora havia distância entre ele e seu Criador. As consequências vieram rapidamente. Dor no parto para a mulher, trabalho árduo e suor para o homem, a terra produzindo espinhos e cardos, e, acima de tudo, expulsão do jardim. Querubins com espadas flamejantes guardando o caminho de volta à árvore da vida. A humanidade perdeu acesso ao Éden, perdeu acesso à vida eterna em comunhão direta com Deus, perdeu o sistema original de existência. Mas aqui está o que precisa ser compreendido. A queda não apenas mudou a condição humana,
ela mudou a trajetória de tudo. Porque agora a humanidade carregava algo que não existia antes: conhecimento do bem e do mal, consciência de que há escolhas morais. E com esse conhecimento veio algo ainda mais perigoso: a capacidade de racionalizar a desobediência, a capacidade de justificar o mal, a capacidade de criar sistemas inteiros de corrupção. Estudiosos têm debatido por milênios o que exatamente foi perdido no Éden. Alguns argumentam que foi a imortalidade física. Outros dizem que foi a comunhão espiritual. A verdade provavelmente abrange ambos, mas o que não está em debate é isto: algo fundamental foi quebrado. A relação entre Criador e criatura foi danificada, e essa quebra se espalhou como vírus através de toda a criação. Romanos 8, 20 a 21 nos diz que a criação foi sujeita à futilidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Hoje, na esperança de que a própria criação será libertada da escravidão da corrupção. Paulo está falando sobre o Éden. Está falando sobre como a queda de Adão não afetou apenas humanos, afetou toda a realidade criada. E agora vem a parte que conecta tudo ao dilúvio. Quando Adão e Eva saíram do Éden, eles não saíram como pessoas neutras. Eles saíram como pessoas caídas. Eles carregavam dentro de si a semente da rebelião. E essa semente seria plantada em seus filhos. Seria regada pelas escolhas deles. E cresceria até se tornar uma árvore de corrupção tão grande que cobriria o mundo inteiro. O Éden foi perdido. Mas a capacidade humana de criar continuou. A capacidade de construir continuou. A capacidade de desenvolver conhecimento e tecnologia continuou. Só que agora, tudo isso estava nas mãos de seres caídos. Seres que conheciam o bem, mas podiam escolher o mal. Seres que tinham criatividade, mas também tinham egoísmo. E quando você junta longevidade extrema com natureza caída, você cria as condições perfeitas para o que vem a seguir. Uma civilização que se afasta cada vez mais de Deus, enquanto se torna cada vez mais avançada em suas próprias capacidades. Prepare-se, porque a próxima geração mostra exatamente como rápido a corrupção se espalha. Capítulo 3. A primeira família e o primeiro assassinato. Adão e Eva tiveram filhos fora do Éden. O primeiro foi Caim, que trabalhava a terra. O segundo foi Abel, que cuidava de ovelhas. 2 irmãos, uma família. E em poucos versículos, o registro bíblico nos mostra quão rapidamente o pecado se multiplica. Gênesis 4 é um dos capítulos mais perturbadores da Escritura, não pelo que descreve, mas pela velocidade com que descreve. Caim e Abel trazem ofertas a Deus. Abel traz das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Caim traz do fruto da terra. Gênesis 4, 4 a 5, nos diz que o Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas para Caim e sua oferta não olhou com agrado. Por quê? O texto não explica completamente. Hebreus 11:4 sugere que Abel ofereceu pela fé. Alguns estudiosos argumentam que sangue era necessário. Outros dizem que a questão era a atitude do coração. O que sabemos é isto: Caim ficou irado, seu semblante caiu, e Deus fez algo extraordinário. Ele confrontou Caim antes que qualquer coisa acontecesse. Gênesis 4, 6 a 7 registra as palavras de Deus. Por que você está irado? Por que seu rosto está abatido? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer o bem, o pecado jaz à porta. Ele deseja controlá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui está a primeira revelação sobre a natureza do pecado pós-Éden. Ele é descrito como uma força quase viva, algo que jaz à porta, algo que deseja, algo que precisa ser dominado. Deus está avisando Caim: você está em perigo. Você está prestes a cruzar uma linha, mas ainda há tempo de voltar.
Ainda há tempo de escolher diferente. Caim não escolhe diferente. Gênesis 4:8 é brutal em sua simplicidade. Caim disse a Abel, seu irmão: "Vamos ao campo." E quando estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. O primeiro homicídio da história. Irmão matando irmão. Por quê? Por inveja, por ciúme, por orgulho ferido. O pecado que jazia à porta entrou e dominou completamente. Deus confronta Caim novamente. Onde está Abel, seu irmão? E Caim responde com a mentira mais famosa da história antiga: "Não sei. Sou eu o guardião do meu irmão?" Negação, desvio de responsabilidade, recusa em admitir o que fez. Mas Deus não é enganado. O sangue do seu irmão está clamando a mim desde a terra. E agora, Caim é amaldiçoado. Amaldiçoado para vagar pela terra. Amaldiçoado para sempre carregar a marca do que fez. Caim responde com medo: "Meu castigo é maior do que posso suportar. Serei fugitivo e errante na terra, e qualquer que me encontrar me matará." Espere, qualquer que me encontrar? Quem mais existe? Adão e Eva tiveram outros filhos. A população estava crescendo. Mas Caim agora teme vingança. Teme que alguém faça com ele o que ele fez com Abel. E aqui está algo que faz você parar. Deus protege Caim. Coloca um sinal nele para que ninguém que o encontrasse o matasse. Por quê? Porque Deus não quer que a violência se multiplique. Não quer que vingança gere mais vingança. Ele está limitando o dano. Mas ao mesmo tempo, Caim é removido da presença de Deus. Ele sai e habita na terra de Nod, a leste do Éden. Agora, observe o que acontece a seguir. Caim constrói uma cidade. Não uma aldeia, uma cidade. Gênesis 4:17 é casual sobre isso. Caim conheceu sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim construiu uma cidade e deu a ela o nome de seu filho, Enoque. Estamos apenas alguns versículos após o primeiro assassinato e já temos urbanização. Isso revela algo crucial sobre a natureza humana. Mesmo sob maldição, mesmo separado da presença direta de Deus, os humanos continuam criando, continuam construindo, continuam desenvolvendo civilização. Os descendentes de Caim são listados. Enoque teve Irade. Irade teve Meujael. Meujael teve Metusael. Metusael teve Lameque. E Lameque é onde a história dá outra reviravolta sombria. Lameque tomou 2 esposas. Ele é o primeiro polígamo registrado na Escritura. E ele compõe um cântico de violência. Gênesis 4:23-24 registra suas palavras: Ada e Zilá, ouçam minha voz. Esposas de Lameque, escutem o que digo. Matei um homem por me ferir, um jovem por me bater. Se Caim será vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes. Você vê o padrão? A violência não diminui, ela escala. Caim matou por inveja. Lameque mata por orgulho. Lameque até se gaba disso. Ele transforma assassinato em poesia. Ele celebra vingança. E ele desafia qualquer um a tocá-lo. A corrupção está crescendo. Está se aprofundando. Está se tornando cultural. Mas a história não termina com a linhagem de Caim. Adão e Eva têm outro filho. Eles o chamam de Sete, porque Deus me deu outro descendente no lugar de Abel. Gênesis 4:26 diz que Sete também teve um filho, e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui está a divisão. 2 linhagens. A linhagem de Caim, construindo cidades, mas se afastando de Deus. A linhagem de Sete, invocando o nome do Senhor. Estudiosos debatem se essa divisão era geográfica, cultural ou apenas espiritual. O que está claro é que algumas pessoas escolheram se aproximar de Deus, enquanto outras escolheram se afastar. E durante as gerações seguintes,
Essas duas trajetórias coexistiram. Mas o que acontece quando civilização avançada se mistura com corrupção crescente? O que acontece quando pessoas que vivem 800 anos têm séculos para aperfeiçoar tanto sua tecnologia quanto sua maldade? A resposta está na próxima fase da história. E ela envolve algo que a maioria nunca considera seriamente: o impacto da longevidade extrema na estrutura da sociedade. Prepare-se para explorar um mundo onde bisavôs conversam com tataranetos, onde conhecimento se acumula por milênios e onde o bem e o mal têm séculos para se desenvolver. O próximo capítulo revela algo que muda completamente nossa compreensão do mundo pré-diluviano. Capítulo 4. Quando humanos viviam. Séculos. Matusalém viveu 969 anos. Deixe esse número afundar. Quase 1000 anos. Uma pessoa nasceu, cresceu, teve filhos, viu netos, bisnetos, tataranetos e continuou vivendo século após século. Se Matusalém estivesse vivo hoje e tivesse nascido quando nasceu historicamente, ele teria visto a invenção da roda, a construção das pirâmides, o nascimento de Cristo, a queda de Roma, a Idade Média, o Renascimento, a Revolução Industrial, e estaria assistindo você agora pelo celular. Tudo em uma única vida. Isso não é exagero bíblico. Gênesis 5. Lista meticulosamente as idades. Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Enos viveu 905 anos. Cainã viveu 910 anos. Mahalalel viveu 895 anos. Jered viveu 962 anos. Enoque viveu 365 anos, antes de Deus o tomar. Matusalém viveu 969 anos. Lameque viveu 777 anos. Noé viveu 950 anos. Esses números não são simbólicos. São registros genealógicos diretos. Agora, pense nas implicações. Conhecimento não era perdido. Um artesão que aprendesse metalurgia aos 20 anos poderia praticar por 700 anos. Imagine a maestria. Imagine a sofisticação. Um engenheiro que projetasse pontes por 500 anos. Um músico que compusesse por 600 anos. Um agricultor que observasse 800 ciclos de colheita. A curva de aprendizado seria exponencial, mas aqui está o que a maioria perde. Longevidade também significa memória viva. Adão, que caminhou com Deus no Éden, viveu até que Lameque nascesse. Lameque, o pai de Noé, poderia ter ouvido diretamente de Adão sobre como era o jardim, sobre como era conversar com Deus face a face, sobre como era antes da queda. A história não era passada através de múltiplas gerações que distorciam detalhes. Era passada diretamente do testemunha ocular. Matusalém nasceu quando Adão tinha 687 anos. Eles viveram juntos por 243 anos. Matusalém morreu no ano do dilúvio. Ele viveu através de quase toda a história humana pré-diluviana. Ele viu o mundo se transformar de relativamente pequeno para populoso. Viu cidades surgirem. Viu tecnologia se desenvolver. E viu a corrupção crescer ano após ano, década após década, século após século. Estudiosos têm teorizado sobre as razões biológicas para essa longevidade. Alguns sugerem que o ambiente pré-diluviano era fundamentalmente diferente. Gênesis 2, 5 a 6, menciona que Deus não tinha feito chover sobre a terra, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Alguns interpretam isso como um dossel de vapor que protegia contra a radiação cósmica. Outros argumentam que a genética humana era mais pura, sem as mutações acumuladas de milênios. Mas a causa importa menos que o efeito. O efeito
era uma sociedade onde avós viviam junto com descendentes de 20 gerações depois, onde projetos podiam durar séculos com a mesma liderança, onde a transmissão de conhecimento era direta e precisa, e onde tanto o bem quanto o mal tinham tempo ilimitado para se desenvolver e se entrincheirar. Aqui está a parte que faz você pensar. Se pessoas viviam 900 anos, quanto tempo levava para amadurecer? Se Noé teve filhos aos 500 anos, isso significa que a adolescência durava décadas? Que meia-idade era aos 400? O ritmo de vida seria completamente diferente. Decisões poderiam ser ponderadas por anos. Projetos poderiam ser planejados para séculos. Mas aqui está o lado sombrio. Gênesis 6, 3. Registra que Deus disse que seu espírito não contenderia com o homem para sempre, pois ele é mortal. Seus dias serão 120 anos. Alguns estudiosos interpretam isso como um aviso. 120 anos até o dilúvio. Outros interpretam como uma nova limitação da vida humana pós-dilúvio. De qualquer forma, Deus está intervindo. Está limitando algo. Por quê? Porque longevidade em mãos corrompidas não produz sabedoria. Produz maldade sofisticada. Produz sistemas de opressão que duram séculos. Produz injustiças que se tornam instituições. Quando pessoas más vivem 900 anos, elas têm 900 anos para aperfeiçoar sua crueldade, para normalizar violência, para criar culturas inteiras baseadas em rebelião contra Deus. E aqui está o que te faz pausar. Mesmo com toda essa longevidade, mesmo com todo esse conhecimento acumulado, mesmo com todas essas vantagens, a humanidade escolheu o mal. Não foi ignorância, não foi falta de tempo para aprender, não foi ausência de testemunho sobre Deus. Adão estava vivo. As histórias do Éden eram de primeira mão. Todos sabiam. E ainda assim, Gênesis 6, 5, nos diz que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara na terra e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Imagine o peso dessa frase. Toda imaginação. Não algumas, não a maioria. Toda imaginação, só má. Não ocasionalmente, não frequentemente, só má, continuamente, não de vez em quando, não em momentos ruins, continuamente. Essa é a descrição de uma sociedade totalmente corrompida. Uma civilização onde até os pensamentos mais criativos são direcionados para o mal. Mas havia exceções. Tinha que haver. Porque no meio dessa corrupção generalizada, um homem se destaca. Um homem que andou com Deus mesmo enquanto o mundo ao redor descia ao caos. E a história desse homem é tão estranha, tão diferente, tão fora do padrão, que tem gerado debate teológico por milênios. Prepare-se para conhecer Enoque, o homem que Deus levou antes que visse a morte. E quando você entender o que torna Enoque especial, você vai entender exatamente o quão raro era escolher Deus naquele mundo. Capítulo 5. Enoque, o homem que não morreu. Gênesis 5 é uma genealogia. Nome, idade quando teve filhos, quantos anos viveu depois, anos totais de vida, e morreu. O padrão se repete. Adão viveu 930 anos e morreu. Sete viveu 912 anos e morreu. Enos viveu 905 anos e morreu. Cainã viveu 910 anos e morreu. Linha após linha, a mesma conclusão. E morreu. E morreu. E morreu. A sentença de Gênesis 3 sendo executada consistentemente. No dia em que você comer, certamente morrerá. Mas então, você chega ao versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus. Depois não foi mais encontrado,
porque Deus o tomou. Espere, leia isso de novo. Não foi mais encontrado, porque Deus o tomou. Não diz e morreu. Diz, foi tomado. Hebreus 11, 5 explica. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Porque antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi removido da terra sem passar pela morte. Deus simplesmente o levou. Por quê? Porque ele andou com Deus. Porque agradou a Deus. Em um mundo onde todos estavam se afastando do Criador, Enoque escolheu se aproximar. Pense no timing. Enoque nasceu 622 anos após a criação de Adão. Ele viveu em uma época onde a população estava crescendo rapidamente, onde cidades estavam sendo construídas, onde tecnologia estava se desenvolvendo, onde a cultura dos descendentes de Caim estava florescendo. E no meio disso tudo, Enoque escolheu um caminho diferente. Ele andou com Deus. O que significa andar com Deus? A frase é usada apenas para 2 homens antes do dilúvio: Enoque e Noé. Gênesis 6, 9 diz que Noé andou com Deus. É uma expressão de intimidade, de companheirismo, de alinhamento. Significa que a vida de Enoque estava sincronizada com a vontade de Deus, que suas escolhas refletiam o caráter de Deus, que ele manteve comunhão em um mundo que abandonou comunhão. Mas aqui está o detalhe que muitos perdem. Enoque começou a andar com Deus depois que Matusalém nasceu. Ele tinha 65 anos. Por 65 anos, presumivelmente, ele viveu normalmente. Mas algo mudou quando seu filho nasceu. Talvez a responsabilidade da paternidade o fez buscar Deus. Talvez segurar uma criança o fez questionar o estado do mundo. Talvez ele percebeu que queria criar seu filho de forma diferente. O que quer que tenha sido, Enoque tomou uma decisão. E ele manteve essa decisão por 300 anos. 300 anos andando com Deus. 300 anos de obediência. 300 anos escolhendo o caminho estreito, enquanto todos ao redor escolhiam o largo. E no final, Deus disse: "Isso é suficiente. Venha para casa." E Enoque foi, sem experimentar a morte. Estudiosos têm debatido o significado teológico disso. Alguns veem Enoque como um tipo de Cristo, alguém que conquistou a morte. Outros o veem como um prenúncio do arrebatamento descrito em 1 Tessalonicenses 4. Outros ainda argumentam que Deus estava removendo um justo antes do julgamento vindouro. O que está claro é que Enoque é excepcional. Em uma lista onde todos morrem, ele não morre. Em um mundo corrompido, ele agrada a Deus. Mas aqui está a pergunta que isso levanta. Se Enoque podia andar com Deus, por que outros não podiam? Se era possível viver de forma justa mesmo naquele ambiente, por que tão poucos escolheram isso? A resposta é desconfortável, porque a maioria não queria. Não era falta de capacidade, era falta de vontade. Enoque prova que escolher Deus era possível. Ele simplesmente também prova que era raro. Jude 1, 14 a 15, nos dá mais informação sobre Enoque. Foi também sobre estes que profetizou Enoque, o 7º desde Adão, dizendo: "Eis que veio o Senhor com suas santas miríades, para executar juízo sobre todos e para fazer convictos todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente praticaram." Enoque não apenas andou com Deus, ele profetizou sobre o julgamento vindouro. Ele avisou as pessoas. Ele declarou que Deus não deixaria a maldade impune. Ninguém ouviu, exceto talvez Matusalém, porque o nome Matusalém pode ser traduzido como "quando ele morrer, virá." E Matusalém morreu no ano do dilúvio. Alguns estudiosos sugerem que Enoque, em profecia,
Nomeou seu filho como um aviso. Quando esse homem morrer, o julgamento virá. E foi exatamente o que aconteceu. Mas aqui está o que te faz parar. Matusalém viveu 969 anos. Deus prolongou sua vida ao máximo. Por quê? 2 Pedro 3, 9 nos diz que o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Cada ano da vida de Matusalém era um ano de misericórdia, um ano de oportunidade, um ano onde as pessoas podiam se arrepender, mas elas não se arrependeram. E quando Matusalém finalmente morreu, aos 969 anos, o tempo de misericórdia acabou. As águas vieram, e tudo o que Enoque profetizou se cumpriu. Mas antes de chegarmos ao dilúvio, precisamos entender o resto da história. Precisamos ver o que a civilização construiu. Precisamos explorar as conquistas tecnológicas e culturais da linhagem de Caim. Porque só quando você vê o que foi alcançado é que você entende a magnitude do que foi perdido. E só então você entende por que Deus disse chega. O próximo capítulo revela uma civilização mais avançada do que você imagina. Capítulo 6. As cidades de Caim e a revolução tecnológica. Caim construiu a primeira cidade. Gênesis 4, 17 simplesmente afirma isso como fato. Ele conheceu sua mulher, ela concebeu, e ele construiu uma cidade chamada Enoque, com o nome de seu filho. Mas pense no que isso significa. Construir uma cidade requer planejamento urbano, requer arquitetura, requer organização social, requer divisão de trabalho, requer economia. Não é algo que pessoas primitivas fazem casualmente. E isso era apenas o começo. Os descendentes de Caim não pararam na construção civil. Eles desenvolveram agricultura especializada. Eles desenvolveram pecuária. E então, alguns versículos depois, Gênesis 4, 20 a 22, nos dá uma lista de inovadores. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Seu irmão Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim foi artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Vamos descompactar isso. Jabal desenvolveu nomadismo pastoral sofisticado. Não apenas cuidar de algumas ovelhas, mas criar sistemas inteiros de criação de gado, provavelmente incluindo rotação de pastos, seleção de raças, manejo de rebanhos grandes. Isso é agronegócio antigo. Jubal desenvolveu música instrumental. Harpas e flautas requerem compreensão de acústica, matemática de proporções, habilidade em artesanato fino. Isso é arte sofisticada. E Tubal-Caim, ele é descrito como artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Bronze é uma liga. Requer minerar cobre e estanho, entender as proporções corretas, controlar temperaturas de fornalha de 1000 graus Celsius. Ferro é ainda mais difícil. Requer temperaturas de 1500 graus. Requer conhecimento de forja, têmpera, recozimento. Tubal-Caim não estava fazendo facas de pedra. Ele estava praticando metalurgia avançada. Agora, aqui está o que isso significa. A civilização pré-diluviana tinha indústria metalúrgica, tinha economia baseada em comércio de metais, tinha música como forma de arte estabelecida, tinha sistemas agrícolas complexos. E lembre-se, essas pessoas viviam 800, 900 anos. Tubal-Caim poderia ter passado 500 anos aperfeiçoando técnicas de forja. A Jubal poderia ter composto por 600 anos. Jabal poderia ter criado sistemas de criação de gado ao longo de 700 anos de observação. Estudiosos ficam divididos sobre o nível exato de tecnologia. Alguns argumentam que a descrição bíblica sugere apenas idade do bronze ou idade do ferro precoce. Outros
observando a longevidade e a capacidade de acumular conhecimento por séculos, sugerem que a sofisticação poderia rivalizar ou até superar algumas eras posteriores. O que não está em debate é que isso não era primitivo. Mas aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Se essa civilização era tão avançada, por que não há vestígios arqueológicos massivos? Por que não encontramos ruínas gigantescas de cidades pré-diluvianas? A resposta está na própria natureza do dilúvio. Se as águas cobriram até as montanhas mais altas, ou como Gênesis 7, 19 a 20 descreve, então qualquer estrutura foi destruída. Qualquer artefato foi enterrado sob camadas de sedimento. Qualquer evidência foi dispersa pelos movimentos cataclísmicos das águas. Alguns estudiosos apontam para lendas globais de civilizações perdidas antes de grandes inundações. Atlântida, Lemúria. Outras histórias de eras douradas destruídas por água. Essas poderiam ser memórias distorcidas do mundo pré-diluviano? É possível, mas o registro bíblico não precisa de corroboração de lendas. Ele se sustenta por si mesmo como testemunho histórico. O que o registro bíblico deixa claro é que capacidade tecnológica não é o mesmo que retidão moral. A linhagem de Caim construiu cidades, mas se afastou de Deus. Eles desenvolveram música, mas celebraram violência. Eles dominaram metalurgia, mas usaram isso para criar instrumentos de morte. Gênesis 4, 23, registra o cântico de Lameque, descendente de Caim. Matei um homem por me ferir. Se Caim será vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes. Aqui está o padrão. Avanço tecnológico sem avanço espiritual. Desenvolvimento cultural sem desenvolvimento moral. Sofisticação intelectual sem sabedoria para usá-la bem. E quando você combina isso com longevidade extrema, você cria uma situação onde sistemas inteiros de maldade podem se estabelecer por séculos. Imagine uma cidade governada por um rei que reina por 400 anos. Imagine dinastias que duram milênios porque os fundadores ainda estão vivos. Imagine injustiças que se tornam tão enraizadas que ninguém vivo se lembra de um tempo diferente. Imagine violência que se torna tão normalizada que é celebrada em canções. Esse era o mundo que estava se formando. Mas aqui está o que a maioria esquece. Isso não aconteceu da noite para o dia. Não foi um colapso repentino. Foi um deslize lento, geração após geração, escolha após escolha, até que o que era impensável se tornou comum. Até que o que era exceção se tornou regra. Até que a maldade não era mais algo que as pessoas cometiam ocasionalmente, mas algo que definia a própria estrutura da sociedade. E ainda assim, mesmo nesse ambiente, a linhagem de Sete continuou. Enoque andou com Deus. Matusalém viveu como testemunho de que julgamento estava chegando. Noé seria chamado justo em sua geração. A misericórdia de Deus não abandonou completamente a humanidade. Mas a paciência tem limites. E esses limites estavam sendo testados de formas que você precisa entender completamente. Prepare-se. E porque a próxima fase mostra como a corrupção não apenas cresceu, mas se sistematizou. Como a violência não foi apenas tolerada, mas institucionalizada. E como o mal se tornou não apenas uma escolha, mas uma cultura. Capítulo 7. Quando a violência se tornou o sistema Gênesis 6, 11 a 12, usa 3 palavras devastadoras. A terra estava corrompida diante de Deus. A terra estava cheia de violência. Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser humano havia corrompido o seu caminho na terra. Corrompida, cheia de violência. Todo ser humano. Não é mais apenas indivíduos cometendo atos ruins. É a própria estrutura da sociedade que está quebrada.
A palavra hebraica usada para violência é Hamas. Significa violência, injustiça, opressão, malícia. Não é apenas conflito ocasional, é violência sistêmica. É quando a opressão se torna política oficial. É quando injustiça se torna lei. É quando crueldade se torna cultura. A Terra estava cheia disso, saturada disso, definida por isso. Como isso acontece? Como uma sociedade vai de ter alguns indivíduos violentos para ser completamente definida por violência? A resposta está em um processo que vemos repetido através da história humana. Normalização. Primeira etapa. Algo chocante acontece. Caim mata Abel. Todos ficam horrorizados. Segunda etapa. Acontece de novo. Lameque mata e até se gaba. Alguns ficam horrorizados, outros começam a aceitar. Terceira etapa. Acontece tanto que para de ser notícia. Quarta etapa. Torna-se esperado. Quinta etapa. Torna-se valorizado. Sexta etapa. Quem se opõe é visto como o problema. Estudiosos que analisam sociedades em colapso moral identificam esse padrão consistentemente. Primeiro, valores fundamentais são questionados. Depois, são ignorados. Depois, são ridicularizados. Depois, são proibidos. E, finalmente, os opostos desses valores são impostos. Isso pode ter acontecido no mundo pré-diluviano ao longo de séculos, mas com pessoas vivendo 900 anos, muitos viram a transformação completa em uma única vida. Imagine Matusalém, vivendo 969 anos. Ele nasceu apenas 243 anos após Adão ser criado. Ele teria ouvido histórias em primeira mão sobre o Éden, sobre como era andar com Deus, sobre como era antes da queda. E então, ao longo de quase 1000 anos, ele viu a sociedade se transformar. Viu as primeiras cidades serem construídas. Viu os primeiros instrumentos musicais serem criados. Viu a primeira metalurgia se desenvolver. Mas também viu a primeira violência se espalhar. Viu injustiça se sistematizar. Viu maldade se normalizar. Gênesis 6, 5 nos dá a avaliação divina. O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara na terra e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Toda imaginação, não algumas ideias ruins aqui e ali. Toda imaginação, cada pensamento criativo, cada plano, cada sonho direcionado para o mal. Só má, sem mistura, sem tons de cinza, apenas mal, continuamente, sem pausa, sem exceção, sem dias melhores. Isso é mais do que comportamento ruim. Isso é corrupção total. É quando o próprio coração humano está tão torcido que não consegue mais produzir nada bom. É quando a imagem de Deus na humanidade está tão desfigurada que é quase irreconhecível. É quando a capacidade de escolher o bem está tão atrofiada que nem é mais considerada uma opção. Aqui está o que te faz parar. Como uma civilização avançada chega a esse ponto? Como pessoas com conhecimento acumulado de séculos, com capacidade de construir cidades e forjar metais e compor música, chegam a um lugar onde cada pensamento é só mal continuamente? A resposta está em algo que muitos evitam: escolha acumulada. Cada geração escolheu se afastar um pouco mais de Deus. Cada indivíduo justificou um pouco mais de maldade. Cada família normalizou um pouco mais de violência. E com longevidade extrema, essas escolhas não eram resetadas pela morte frequente de líderes. Um líder corrupto podia governar por 400 anos. Uma cultura de violência podia ser mantida pela mesma geração por séculos. Sistemas de opressão podiam ser aperfeiçoados ao longo de múltiplas vidas humanas modernas. Não havia renovação natural através da mudança geracional. Mas aqui está a parte mais perturbadora. Isso não foi feito em ignorância. Essas pessoas sabiam sobre Deus.
Adão viveu 930 anos. Ele morreu quando Lameque, pai de Noé, tinha 56 anos. A história do Éden, da queda, das consequências do pecado, tudo era conhecimento de primeira mão disponível para qualquer um que quisesse perguntar. Enoque andou com Deus e profetizou sobre julgamento vindouro. Matusalém vivia como lembrete de que quando ele morresse, o julgamento viria. Eles sabiam, e ainda escolheram o mal. Gênesis 6, 3 registra Deus dizendo que seu espírito não contenderia com o homem para sempre. A palavra contender significa lutar, esforçar-se, pleitear. O Espírito de Deus estava ativamente lutando contra a corrupção humana. Estava pleiteando com as pessoas para se voltarem. Estava trabalhando para convencer, confrontar, corrigir. Mas há um limite. Há um ponto onde Deus diz: eu não vou forçar. Eu não vou lutar para sempre. E aqui está o que estudiosos debatem. Quando exatamente esse ponto foi alcançado? Gênesis 6, 3 sugere que Deus deu 120 anos de aviso. Alguns interpretam isso como o tempo restante até o dilúvio. Outros como a nova limitação de idade humana pós-dilúvio. De qualquer forma, há uma linha sendo traçada. Há um ultimato sendo dado. Há um prazo final sendo estabelecido. Mas antes que o dilúvio venha, há outro elemento que precisa ser introduzido. Um elemento que tem gerado controvérsia teológica por milênios. Um elemento que intensificou a corrupção já existente e adicionou uma camada de mistério que nunca foi completamente explicado. Estudiosos debatem sua natureza. Cristãos têm múltiplas interpretações. Mas o texto bíblico é claro sobre uma coisa: eles existiram, e sua presença marcou a fase final antes do julgamento. Prepare-se para explorar o maior mistério do Gênesis: os Nefilim. Capítulo 8. Os Nefilim e o mistério não resolvido. Gênesis 6, 1 a 4 é um dos textos mais debatidos de toda a Escritura. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Quem eram os filhos de Deus? Quem eram as filhas dos homens? Quem eram os Nefilim? Estudiosos têm 3 interpretações principais. Primeira interpretação: filhos de Deus são anjos caídos. Filhas dos homens são mulheres humanas. Nefilim são a prole híbrida dessa união. Evidência para isso: Jó 1, 6 e Jó 2. 1 usam filhos de Deus para se referir a anjos. Judas 1, 6 menciona anjos que não guardaram seu principado. 2 Pedro 2, 4 fala de anjos que pecaram e foram lançados no inferno. Segunda interpretação: filhos de Deus são a linhagem piedosa de Sete. Filhas dos homens são a linhagem ímpia de Caim. Nefilim são humanos gigantes que resultaram dessa mistura. Evidência para isso: a Deuteronômio 14, chama israelitas de filhos do Senhor. A ideia de anjos procriando contradiz Mateus 22, 30, onde Jesus diz que anjos não casam. Terceira interpretação: filhos de Deus são governantes despóticos que tomaram múltiplas esposas. Filhas dos homens são mulheres em geral. Nefilim são guerreiros poderosos, nascidos nesse contexto de poligamia e violência. Evidência para isso: o contexto é violência humana, não atividade demoníaca. Salmo 82, 6 chama juízes de deuses. Qual está correta? A verdade é que não temos certeza absoluta. O texto hebraico é ambíguo o suficiente
para permitir múltiplas leituras. Mas o que está claro é o efeito. Seja qual for a identidade exata dos filhos de Deus, sua união com as filhas dos homens produziu Nefilim. E os Nefilim são descritos como valentes da antiguidade, homens de fama. Não necessariamente homens bons, apenas famosos, poderosos, notórios. A palavra Nefilim vem do hebraico nafal, que significa cair. Alguns traduzem como gigantes, outros como caídos. Números 13:33 menciona Nefilim novamente, quando os espias israelitas voltam de Canaã, dizendo que viram gigantes, os filhos de Anak, que vêm dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Isso sugere tamanho físico excepcional. Mas aqui está o que importa para a narrativa do dilúvio. Os Nefilim representam uma intensificação da corrupção. Eles aparecem exatamente antes de Deus declarar que vai destruir a terra. Gênesis 6:4 diz: havia naqueles dias gigantes na terra. E então, imediatamente, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. A sequência sugere conexão. Os Nefilim são parte do problema que Deus vai resolver. Alguns estudiosos argumentam que os Nefilim representam uma forma de corrupção genética. Se filhos de Deus são anjos caídos, então houve uma mistura entre o sobrenatural e o natural, que nunca deveria ter acontecido. Isso corromperia a linhagem humana. Tornaria impossível o nascimento futuro do Messias através de uma linhagem pura. O dilúvio seria necessário não apenas para julgar o pecado, mas para preservar a humanidade de contaminação irreversível. Outros estudiosos rejeitam essa ideia como especulativa demais. Eles argumentam que o problema era simplesmente violência humana levada ao extremo. Os Nefilim eram tiranos, eram guerreiros brutais, eram homens que usavam seu poder para oprimir. E sua fama era fama de crueldade, não de heroísmo. O dilúvio viria para acabar com sistemas de opressão que haviam se tornado insustentáveis. Independentemente da interpretação específica, o texto é claro sobre isto. A presença dos Nefilim marca o clímax da corrupção pré-diluviana. Eles representam o ponto final, o momento onde Deus olha e diz chega. Versículo 6:6-7, registra a resposta divina. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Essa é uma das frases mais difíceis da Escritura. Deus se arrependeu? Como Deus pode se arrepender se Ele é onisciente? Estudiosos explicam que isso é linguagem antropomórfica, linguagem humana para descrever realidade divina. Deus não mudou de ideia, mas Ele sentiu tristeza genuína. O hebraico usa a palavra nasham, que significa lamentar, sentir pesar, e diz que isso lhe pesou no coração. Aqui está o que isso revela. O dilúvio não foi uma decisão fria e calculista, foi uma decisão tomada com dor. Deus não se alegrou em destruir o que Ele havia criado. Ele se lamentou, Ele sentiu o peso disso, mas a criação havia se corrompido tanto que continuar seria pior do que resetar. A cirurgia radical era necessária para salvar o paciente. E ainda assim, mesmo nesse momento mais sombrio, havia esperança. Gênesis 6:8 contrasta com os versículos anteriores de forma linda. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Todo mundo estava corrompido. Mas Noé. Toda imaginação era só má. Mas Noé. A terra estava cheia de violência. Mas Noé. Deus ia destruir tudo. Mas Noé achou graça. Prepare-se, porque a história de Noé não é apenas sobre sobrevivência. É sobre graça no meio de julgamento. É sobre obediência quando ninguém mais obedece. É sobre fé quando não há evidência visível. E é sobre Deus preservando um remanescente
mesmo quando tudo merece destruição. O próximo capítulo revela por que Noé foi escolhido e o que isso significa para todos nós. Capítulo 9. O dia em que Deus se arrependeu. Gênesis 6, 5 a 8 precisa ser lido como uma unidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara na terra e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essa progressão é devastadora. Avaliação. Deus viu a maldade. Emoção. Pesou-lhe no coração. Decisão. Destruirei. Exceção. Mas Noé. 4 movimentos que determinam o destino de toda a criação. Vamos descompactar cada um. Primeiro, a avaliação. Gênesis 6, 5. Não é exagero retórico. É diagnóstico médico espiritual. O Senhor viu. Deus examinou. Ele não está reagindo com base em boatos. Ele está observando diretamente. E o que ele viu? Que a maldade do homem se multiplicara. A palavra hebraica para multiplicar é rabab. Significa tornar-se numeroso, tornar-se grande, crescer abundantemente. Não é apenas que havia mais pessoas más. É que a maldade em si estava se multiplicando, estava crescendo exponencialmente. E então vem a frase que não deixa margem para ambiguidade. Toda imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. Toda imaginação. A palavra hebraica yetzer significa formação, estrutura, ora propósito. É a forma como a mente molda a realidade. É os planos que fazemos, os sonhos que sonhamos, as ideias que geramos. E Deus diz que toda essa capacidade criativa estava direcionada só para o mal, não ocasionalmente, não predominantemente, só mal, não às vezes, não frequentemente, continuamente, sem pausa, sem variação. Estudiosos debatem se isso significa que cada pessoa individual não tinha nenhum pensamento bom, ou se significa que a sociedade como um todo estava estruturada de forma que produzia apenas mal. Provavelmente ambos. Quando uma cultura está totalmente corrompida, até os impulsos bons de indivíduos são distorcidos pelo sistema ao redor. Quando violência é normalizada, até bondade ocasional é contaminada. Agora vem a emoção. Versículo 6. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. A palavra hebraica para pesou é atsab. Significa sentir dor, ficar ferido, ficar entristecido, no coração. Não apenas uma observação intelectual de que as coisas estavam ruins, uma dor emocional genuína. Deus estava sofrendo ao ver o que sua criação havia se tornado. Isso deveria nos parar. Nós tendemos a pensar em Deus como impassível, não afetado emocionalmente. Mas a Escritura repetidamente mostra um Deus que sente, que se alegra, que se ira, que se entristece. E aqui, ele está entristecido ao ponto de dor. A criação que ele havia declarado muito boa em Gênesis 1:31 agora estava tão corrompida que causava sofrimento ao Criador. E isso leva à decisão. Versículo 7. Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. A palavra hebraica para destruir é machar. Significa apagar, eliminar, extinguir. E note o alcance. Não apenas humanos. Desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. Por que os animais? Gênesis 6, 12 explica. Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser humano havia corrompido o seu caminho na terra. A corrupção humana havia contaminado toda a criação.
Romanos 8, 20 a 22 reflete sobre isso. A criação foi sujeita à futilidade, geme e está junta em dores de parto. A queda de Adão afetou toda a ordem criada. E agora, a corrupção extrema da humanidade havia tornado a terra inabitável. O dilúvio seria um recomeço, uma limpeza completa, um resetar da criação. Mas aqui está a esperança. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A palavra hebraica para graça é shem. Significa favor imerecido. Não é que Noé era perfeito. No versículo 9 diz que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Justo, íntegro, andava com Deus. 3 descritores. Mas ainda assim, o texto enfatiza que ele achou graça. Foi favor divino, não apenas mérito humano. O contraste é intencional. Todo mundo merecia destruição, mas Noé recebeu graça. Isso se torna o padrão bíblico. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Efésios 2, 8 a 9 diz que é pela graça que somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. Noé se torna o primeiro exemplo de salvação pela graça através da fé. Ele não construiu a arca para ganhar salvação. Ele construiu porque já havia recebido graça. Ele não obedeceu para ser aceito. Ele obedeceu porque já havia sido aceito. E essa obediência seria testada de formas que você precisa entender. Porque Deus não apenas disse a Noé que o dilúvio vinha, ele deu instruções específicas. E essas instruções exigiriam décadas de trabalho em um mundo que pensaria que ele era louco. Prepare-se para explorar a fé mais radical da era pré-diluviana. Capítulo 10. A Arca, que ninguém acreditou. Deus deu a Noé um projeto de engenharia. Gênesis 6, 14 a 16 registra as especificações. Faça para você uma arca de madeira de gofer. Faça compartimentos na arca e revista-a de betume por dentro e por fora. Faça-a deste modo. O comprimento será de 300 côvados, a largura de 50 côvados e a altura de 30 côvados. Faça uma abertura para a luz na arca, à altura de 1 côvado da parte superior, e coloque a porta da arca ao lado dela. Faça-a com 3 andares, inferior, segundo e terceiro. Vamos converter isso. 1 côvado era aproximadamente 45 centímetros. 300 côvados de comprimento equivalem a 135 metros. 50 côvados de largura equivalem a 22,5 metros. 30 côvados de altura equivalem a 13,5 metros. 3 andares. Essa não é uma canoa. É uma embarcação gigantesca. Estudos modernos de engenharia naval mostram que essas proporções são ideais para estabilidade em mares agitados. A razão 30 por 5 por 3 de comprimento para largura para altura é muito próxima do que navios cargueiros modernos usam. A madeira de gofer é debatida. Alguns dizem que é cipreste, outros sugerem pinho ou cedro. O betume por dentro e por fora tornaria a arca impermeável. Os compartimentos permitiriam separar animais de diferentes espécies. A abertura para a luz no topo forneceria ventilação. A porta lateral seria a única entrada e saída. E 3 andares dariam espaço vertical suficiente para acomodar animais de vários tamanhos. Agora aqui está o que a maioria perde. Construir isso levaria décadas. Mesmo com a ajuda dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, e possivelmente trabalhadores contratados, você está falando de 50, 75, talvez 100 anos de trabalho. E durante todo esse tempo, não havia chovido ainda. Gênesis 2, 5 a 6
sugere que o sistema de irrigação pré-diluviano era diferente. Deus não tinha feito chover sobre a terra, mas uma neblina subia e regava toda a superfície do solo. Imagine Noé explicando para vizinhos: estou construindo um barco gigante porque Deus vai enviar água do céu para cobrir a terra inteira. E imagine a resposta: água do céu? Do que você está falando? E cobrir a terra? Até as montanhas? Você está louco. Hebreus 11, 7 diz que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Coisas que ainda não se viam. Chuva em escala global nunca tinha sido vista. Dilúvio cobrindo montanhas nunca tinha sido visto. Mas Noé creu. E não apenas creu intelectualmente. Ele agiu. Ele trabalhou década após década em um projeto que parecia ridículo para todos ao redor. 2 Pedro 2, 5 chama Noé de pregoeiro da justiça. Ele não apenas construiu em silêncio. Ele avisou as pessoas. Ele pregou sobre o julgamento vindouro. E ninguém ouviu. Aqui está a parte que deveria nos fazer pausar. Por que ninguém ouviu? Não era falta de evidência de que algo estava errado. Gênesis 6, 11 diz que a terra estava corrompida e cheia de violência. As pessoas viviam no meio da maldade. Elas viam a corrupção. Mas mesmo assim, a ideia de julgamento divino parecia absurda. Parecia impossível. Parecia como algo que nunca aconteceria. Mateus 24, 37 a 39 cita Jesus, dizendo assim como foi nos dias de Noé: assim será a vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores, ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, vida normal, até que foi tarde demais. E agora vem a parte mais extraordinária. Gênesis 7, 1 a 4 registra as instruções finais. Disse o Senhor a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. Porque você é quem eu vi que é justo diante de mim nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para preservar a descendência sobre a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres vivos que fiz. 7 dias. Esse foi o aviso final. E Gênesis 7, 5 diz que Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Os animais entraram. 2 a 2, eles vieram. Gênesis 7, 9 enfatiza que foi Deus quem os trouxe. Noé não teve que caçá-los. Deus sobrenaturalmente direcionou a criação para dentro da arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras entraram. 8 pessoas. De toda a população da terra, 8 pessoas foram salvas. E então vem o momento mais significativo. Gênesis 7, 16 diz que entraram macho e fêmea de toda a carne, como Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta atrás dele. Deus fechou a porta. Não Noé. Deus. Isso é ao mesmo tempo conforto e terror. Conforto para quem está dentro, terror para quem está fora. A porta estava aberta por décadas, mas agora Deus a fecha. E quando Deus fecha, ninguém abre. Capítulo 11. O dilúvio e a porta, que ainda está aberta. Gênesis 7, 11 a 12. Marca o dia. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites.
duas fontes de água. De baixo, fontes do grande abismo. De cima, janelas dos céus. Não foi apenas chuva. Foi catástrofe geológica e atmosférica combinadas. As águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Gênesis 7, 19 a 20, descreve a extensão. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Tudo morreu. Tudo que tinha fôlego de vida nas narinas, tudo que estava em terra seca, morreu. A civilização que construiu cidades foi apagada. A tecnologia que desenvolveu metalurgia foi enterrada. A música que compôs hinos foi silenciada. Os Nefilim, os valentes, os homens de fama, todos morreram. Gênesis 7, 23, resume. Assim foi exterminado todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus. Tudo foi exterminado da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Mas a história não termina com destruição. Termina com recomeço. Gênesis 8, 1 diz que Deus lembrou-se de Noé. Não que ele tivesse esquecido, mas que ele agiu. Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as janelas dos céus foram fechadas. A chuva parou, e gradualmente, mês após mês, as águas diminuíram. A arca repousou sobre os montes de Ararate. Noé esperou, enviou um corvo, enviou uma pomba. Na primeira vez, a pomba voltou. Na segunda vez, voltou com folha de oliveira. Na terceira vez, não voltou. A terra estava seca. Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos. E Noé saiu para um mundo novo. A primeira coisa que ele fez foi construir um altar e oferecer sacrifícios. Gênesis 8, 20 a 21, diz que o Senhor sentiu o aroma agradável e disse no seu coração: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Deus faz uma aliança. Coloca um arco-íris no céu como sinal. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Mas aqui está o que a maioria perde. O dilúvio não mudou a natureza humana. Gênesis 8, 21 admite isso. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Mesmo depois do dilúvio, mesmo depois do julgamento, a inclinação para o mal ainda existe. A diferença é que Deus promete nunca mais destruir da mesma forma. Por quê? Porque o próximo julgamento será diferente. Será pelo fogo, não pela água. 2 Pedro 3, 7 diz que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo. Agora aqui está a pergunta que deveria nos atormentar. Nós somos diferentes do mundo pré-diluviano? Gênesis 6, 5 disse que toda imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. Olhe ao redor. Violência está em todo lugar. Corrupção está sistêmica. Injustiça está normalizada. Maldade está celebrada. Claro, temos tecnologia diferente, mas as inclinações são as mesmas. Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será na sua vinda. As pessoas comiam, bebiam, casavam, viviam normalmente, e não perceberam até ser tarde demais. Estamos vivendo exatamente esse padrão. Há pregadores avisando, há sinais, mas a maioria ignora. A maioria pensa que julgamento é impossível, que Deus não faria isso, que há tempo. Mas aqui está a verdade. Assim como Deus fechou a porta da arca, haverá um dia quando a porta da graça será fechada. E quando Deus fechar, ninguém abre. Mas aqui está a diferença. Hoje,
A porta ainda está aberta. João 10, 9. Registra Jesus dizendo: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Atos 4, 12. Diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Noé achou graça. Você pode achar também. Não por mérito, não por obras, mas pela fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar o preço do pecado, ressuscitou ao terceiro dia e oferece vida eterna para todos que creem. Romanos 10, 9 diz que se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A pergunta não é se você é bom o suficiente. Ninguém é. A pergunta é se você vai entrar pela porta enquanto ela está aberta. O mundo antes do dilúvio teve décadas de aviso. Eles viram Noé construir. Eles ouviram a pregação e ignoraram. Não cometa o mesmo erro. Se inscreva no canal para mais revelações bíblicas. Deixe um like se essa verdade tocou você. Comente sua interpretação abaixo e compartilhe com pessoas que precisam ouvir. A porta está aberta, mas não estará para sempre.